podcast Entre Nós, chegando até você, chegando na sua casa, chegando para sua família. E hoje, como sempre, um episódio muito especial. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Sociedade de São Vicente de Paulo. Quem vai estar falando entre nós hoje é o Josias. Seja bem-vindo, Josias. Obrigado. Vamos aí para fornecer todos aqueles detalhes que precisarem a respeito da Sociedade de São Vicente de Paulo. Que bom. Mas antes da gente começar, quero te lembrar, dá um like, deixa o seu joinha aqui no nosso vídeo, compartilha com seus familiares, compartilha no seu grupo do WhatsApp, faz um comentário se tá legal, se não tá, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se a gente coloca uma decoração diferente, o que a gente pode trazer para um próximo episódio. Não deixe de comentar, compartilhar e deixar o seu like. Esse pequeno gesto ajuda a esse vídeo e a tantos outros a chegarem a mais pessoas na sua família, na sua casa, nos seus amigos, para que todos possam ter acesso a essas informações aqui que a gente está trazendo. E hoje, em especial, quero deixar o muito obrigado de toda a equipe do podcast da nossa paróquia, e assim até como da equipe da PASCOM, agradecer muito ao apoio da TV Aribiri. Muito obrigada por vocês estarem ajudando a gente, por todo esse suporte que vocês têm dado. O nosso muito obrigado. Josias, então, Sociedade São Vicente de Paulo. Quero começar pelo nome. Quem foi São Vicente de Paulo? São Vicente de Paulo, ele foi um presbítero, um grande homem que cuidou dos mais necessitados, né? Da época dele, as pessoas carentes, né, todos aqueles que precisavam do seu apoio, de sua ajuda para o bem comum. E São Vicente nasceu onde? São Vicente nasceu na França, em 1581, tá? E ele faleceu em 1660. Ele deixou um legado muito grande do seu trabalho que ele realizou na época, né? Você sabe se ele era presbítero diocesano ou de alguma congregação? Não, ele era o padre, onde ele fundou também um grupo chamado Lazarista, né? Do grupo dos Lazaristas. Uhum. Mas esta informação precisa, acredito que na época não tinha essa ordem, né? Diocesano, mas ele era ele deixava de ser um franciscano. De alguma congregação religiosa. Mas, Josias, é São Vicente que funda a sociedade que leva o nome dele ou não? Não. São Vicente é o patrono da sociedade. Mas quem fundou a Sociedade São Vicente de Paulo foi um grupo de 7 amigos, cujo principal que estava à frente foi Antônio Frederico Ozanam. Eu esqueci de perguntar. São Vicente nasceu na França, justamente, em 1581. E faleceu em 1660. Uhum. Ele era padre e sacerdote da missão. Como assim da missão? Da missão é porque a missão dele, da época, era ajudar pessoas carentes, né, necessitadas. Né? Foi aquilo que ele se dedicou a fazer na época. Então lá, enquanto padre... Na França, ele já fazia esses trabalhos de auxílio aos mais necessitados, aos pobres. Justamente, ele não era uma função específica, mas como era uma necessidade da época, ele fazia toda essa função de ajudar as pessoas carentes, porque naquela época tinha muita gente pobre mesmo, que passava muita necessidade, dificuldade, e ele dedicava todo o seu tempo a esses carentes da época. É um carisma, né? Sim. Eu posso dizer, porque para nascer com esse ímpeto, para ter esse ímpeto, essa vontade, ainda tem que nascer com ela, né? Tem que ser dado por Deus. Sim, tem que nascer, tem que gostar, né, de fazer aquilo que gosta, e ele gostava de fazer isso. Uhum. Tanto é que ele teve todo esse segmento de vida dele voltado mesmo para os pobres, né? Uhum. É por isso que a Sociedade de São Vicente de Paulo ela é uma rede de caridade. Tá, mas vamos com calma, peraí. A sociedade então começa com 7 amigos na França, especialmente, como é o nome do... Antônio Frederico Ozanam, que juntou esses companheiros e fundar a Sociedade de São Vicente de Paulo. E você sabe como é que surgiu essa
esse modelo? Por que eles se juntaram? A necessidade da época? Então, justamente, a necessidade era para seguir tudo aquilo que São Vicente fazia, né? E por isso que eles fizeram, se juntaram e fizeram este movimento de fundar a sociedade para atender todas as pessoas carentes, que era uma necessidade grande da época, né? Entendi. A Sociedade de São Vicente de Paulo é uma organização católica, né? Está ligada à igreja, formada por leigos, né? E que a função principal é aliviar a necessidade e o sofrimento do pobre. Entendi. Então, é interessante que 1500 a fundação? A fundação em 1833. 1833. Acredito, pela cronologia aí da história da humanidade, né? Até 1800 a gente só tinha formações de congregações religiosas. Sim. Então a gente só tinha, até o momento, religiosos que se juntavam e aí formavam os beneditinos, os franciscanos, as clarissas, todas as congregações de cunho religioso. E talvez a Sociedade Vicentina seja a primeira de cunho com os laicos, né? Sim, porque a sociedade, na época, quando ela foi fundada em Paris, na França, justamente lá na data de abril de 1833, ela tinha esse cunho especial de ajudar as pessoas carentes. Porque, apesar de outros grupos religiosos que já existiam, mas a função principal desses 7 amigos era ajudar as pessoas carentes mesmo. Era um objetivo especial e direto ligado a essas pessoas carentes. Seguindo todo o fundamento de São Vicente de Paulo, né? Entendi. Mas ali quem escreve as regras são esses 7 amigos. Sim, os 7 amigos que fazem todo o trabalho de ajuda a todos aqueles carentes, né? Mas não eles que fazem a regra da sociedade, porque a regra ela surgiu depois. Entendi. Tá? A regra é esse livrinho. A regra é esse livrinho que nós temos aqui, que rege a Sociedade de São Vicente de Paulo. Aí aqui no fundo tem uns 7 amigos. Sim. 6. No fundo nós temos, são 7, porque tem um que não apareceu a foto dele da época, lá embaixo. Tá? Tem Júlio, Frederico, Augusto, François, são todos franceses. Bailey, primeiro presidente geral, esse é J. Bailey. E o Paul Lamont. Falar em francês isso aqui. Tem um aqui, Félix Clave, não tem foto. Félix Clave. Não tem a foto dele. Então, só para reforçando, né, esses 7 amigos são eles que fundam a Sociedade de São Vicente de Paulo, né? Que é o Jules Devaux, Frederico Zanin, Augusto Talandier, o Paul Lamanche, né? O Bailly, François Lallier e Félix Clave. Esses são os 7 fundadores da Sociedade de São Vicente Todos de Paulo. homens, né? Todos homens. Curioso até, né? Verdade. Mas não surge como uma sociedade masculina, não, né? Não, porque, na verdade, foi por iniciativa de Antônio Frederico Zanin que, com esses amigos dele, fundaram, não querendo, talvez, porque não tinha mulheres na época, não tinha sim, mas quem se dedicou mais ao trabalho de ajuda aos carentes foi esses 7 homens que iniciaram esse trabalho. Certamente as mulheres, nesse primeiro momento, deveriam estar numa ajuda mais escondida, né? Na preparação das coisas para levar aos pobres, talvez costurar uma roupa, preparar uma comida, alguma coisa assim. Que as mulheres deviam ajudar na época também. Até porque naquela época, assim, talvez a mulher não era muito participativa na sociedade em relação à ajuda a essas pessoas carentes, esses grupos, né, de pessoas carentes. Por isso que talvez a gente não tem muito o que falar das mulheres nesse grupo, devido a talvez essa pequena participação na época, né? Entendi. E você, Jesus, como é que você chegou até a Sociedade de São Vicente? Primeiro, você é da comunidade São Vicente de Paulo, aqui da nossa paróquia Santíssima Trindade. E a sociedade, como é que chegou na sua vida?
Então, eu pertenço aqui à Paróquia Santíssima Trindade, cuja comunidade minha, por coincidência, é chamado São Vicente de Paulo. A gente já vem de um ramo da sociedade São Vicente de Paulo e a nossa comunidade também é chamada São Vicente de Paulo. E eu já estou nela há bastante anos, né? Há bastante tempo, com trabalhos aí nas equipes de pastorais, dízimo, o próprio os vicentinos, que a gente tem uma equipe também que celebra, e liturgia, equipe de canto. Mas você entrou então essa é a minha atuação. Você entrou desde menino na sociedade? Sim, na sociedade eu entrei desde criancinha, entendeu? Meus pais, que são muito católicos, meu pai, Deus já o levou, né? Mas eu tenho minha mãe ainda, que é muito católica, e eles que incentivaram a nós entrar na sociedade, porque meu pai também é um dos fundadores da sociedade aqui em Vila Velha. Então ele tinha esse costume de levar os filhos para a sociedade. Então foi um movimento natural, era a sua família que ia, e aí você já entrou e tomou gosto. Justamente, a gente seguia o nosso pai, onde ele ia, entendeu? E a gente também, na sociedade, a gente tinha uma conferência de jovens, né? Cujo padroeiro é São Domingos Sávio. Essa era uma conferência que a gente participava, porque era voltada mais para jovens. Mas depois, com o passar do tempo, a gente foi enganjando em outras conferências que faz parte da sociedade. Você falou um comentário aí que me gerou uma dúvida. A sociedade, ela é uma pastoral dentro da igreja? Não. Ela é uma organização de leigos. A sociedade, ela participa da igreja através de uma equipe que ajuda a celebrar em um dos domingos nas nossas Santa Missas. Então ela faz esse feedback ajudando também na igreja. Mas você tinha até comentado que ela é uma sociedade civil, né? A sociedade civil filantrópica sem fins lucrativos, né? A gente não tem finalidade lucrativa, a nossa finalidade é de ajuda ao pobre. E só católico pode participar ou qualquer... Tem algum pré-requisito para entrar? Não tem pré-requisito. Qualquer um pode participar da Sociedade São Vicente de Paulo. As portas estão abertas a todos aqueles que quiserem estar fazendo esse trabalho de caridade junto aos nossos assistidos. Não tem especificamente... acredito que talvez um evangélico não vai querer entrar na sociedade católica, né? Mas aquele que não professa uma outra religião, que queira entrar e conhecer o trabalho, as nossas portas estão abertas para recebê-lo de braços abertos. E o dia a dia da sociedade, como é que é? Que tipo de trabalho vocês efetivamente fazem? Porque ajuda os pobres é um pouco assim, genérico, né? Sim. E qual tipo de atividade vocês executam no dia a dia? Então, a nossa sociedade São Vicente de Paulo, ela tem uma hierarquia. E dentro dessa hierarquia existe o chamado as conferências que se reúnem semanalmente. Conferência eu posso só comparar? É aquela reunião do grupo? É uma reunião de grupo. Para poder... É uma reunião de grupo onde tem uma diretoria, onde se discute assuntos financeiros, assuntos ligados à evangelização. Dentro do regulamento nós temos momentos de orações, visita com a palavra de Deus aos necessitados também, né? E também não só os necessitados, mas aqueles que dependem de que nós, vicentinos, vá à sua casa fazer um momento de oração, a gente também está presente. Não é só a pobreza material, mas a pobreza espiritual. Não, a espiritual também é interessante, porque além de a gente levar o alimento, a gente leva o alimento espiritual também, né? Que é o alimento que vai alimentar a alma e o espírito, né? Do ser humano que precisa. Ele também precisa da palavra de Deus. Então, semanalmente, esqueci a palavra. Semanalmente nós reunimos em conferências, chamadas conferências, né? Que é um grupo que tem diretoria formada, que é presidente, secretário, tesoureiro, e que faz
esta reunião semanal para tratar dos assuntos inerentes à sociedade mesmo, né? Entendi. Das decisões que a gente vai tomar dali para frente. E o auxílio aos pobres que vocês têm, basicamente, seria cesta básica, seria procurar algum tipo de trabalho, dar alguma formação? Então, essa ajuda que nós damos para os assistidos, ela é em cestas básicas, em remédios, às vezes em alguns casos construções de casa, entendeu? Então, as visitas semanais, então tudo isso é esse trabalho que a gente faz, entendeu? E como é que vocês conseguem recurso financeiro para isso? Então, como nós somos uma entidade filantrópica, alguns recursos a gente consegue do governo, tá? Só que de um tempo para cá, nós ficamos assim, um pouco restritos em receber essas verbas, porque como as verbas elas são passadas diretamente para o governo, às vezes elas não conseguem chegar até a gente. E a gente consegue se manter através de recursos próprios nossos mesmo e de voluntários. As próprias cestas básicas que a gente distribui para os nossos assistidos, algumas vêm de voluntários. Entendi. Entendeu? É porque eu fiquei sabendo que vocês têm um bazar. Queria que você fizesse um merchan aí para o pessoal. Verdade. A sociedade ela fez uma parceria com a igreja em relação a espaço. Porque a gente tem um prédio onde funcionam as nossas atividades, mas o prédio, assim, no momento ele estava meio ocioso. E em conversa com o padre Carlos, a gente fez uma parceria e doou esse espaço para a igreja também estar participando de suas atividades, ou seja, reuniões paroquiais, de equipes. E também tem um bazar que funciona, que gera uma renda, onde isso é revestido nas obras da igreja. Mas também na obra da sociedade? Sim, no espaço da nossa sede, lá no pavimento térreo. Funciona todos os sábados, né? Entendi. Através de voluntariado também, cuja pessoa que é responsável é a nossa irmã Maílza, ela e a mãe dela, a dona Sidérica, que são responsáveis pela condução do bazar. Entendi. Entendeu? E tem uma boa aceitação, né? Esse bazar nosso. E vocês têm algum tipo de profissionalização daqueles que necessitam? Porque assistir o pobre não tem várias vertentes, né? Você pode ajudar numa forma imediata, que é uma cesta básica, ajudar com o material de uma obra, mas também, às vezes, a falta de acesso a oportunidades, a informação que as pessoas de uma região mais carente têm, né? Que às vezes a sociedade atua ou não. Então, a função específica nossa também, além desse trabalho de caridade que a gente faz, a gente também tem trabalho de promoção social. E a nossa missão também não é só dar o peixe, é fazer com que a pessoa também saiba pegar o peixe. Então a gente tem cursos profissionalizantes, agora está parado por causa da pandemia, mas a gente tinha antes cursos na área de costura, enfermagem, pintura, manicure, cabeleireiro, datilografia, hoje não se usa mais, né? Mas tinha também. E palestras, a gente também tinha parceria com a prefeitura em fazer palestras na área de saúde para pessoas gestantes. Então tudo isso era com a missão de quê? De formar a pessoa para o mercado de trabalho. E a gente teve muito êxito quando a gente tinha esses cursos funcionando lá, porque muitos dali saíram para seus empregos e que agradecem nós até hoje, né? Inclusive lá também funcionou há muito tempo um curso universitário, onde também aprovou muito aluno para a faculdade. Um curso preparatório, um curso né? preparatório para a faculdade, que era o ProEd, né? Nossa, que bacana. Teve até que funcionava na UFS, tinha um, não tinha? Não me recordo. A Universidade para Todos, que é na UFS. O ProEd eu acho que é para ensino médio, não é? Esse para o ensino médio. Esse era mais voltado aqui também para pessoas carentes. E era fornecido lá na nossa sede. Na própria sede. Na nossa sede era fornecido lá. E ele teve boa aceitação, porque ele aprovou muita gente para a UFS. Entendeu? Nossa, então, a sociedade ela é bem ampla no sentido de atuação, bem dinâmica, né? Em termos de atuação. E a gente agora está querendo, aos poucos, voltar
de novo a esse trabalho que a gente faz de promoção. Inclusive eu estou pensando também em colocar um curso lá de violão para iniciantes, para ver se a gente consegue agregar pessoas para aprender e tocar nas nossas comunidades. Porque a gente sabe que hoje é uma dificuldade grande em termos de músico, né? E a música, ela pode virar uma profissão, né? Caso a pessoa tenha um talento, mas ela faz bem para a saúde do corpo e da alma, né? Com certeza. Então seria bem interessante mesmo. Essa é a nossa função, missão. Toda paróquia tem uma sociedade? Como é que funciona? Não, veja bem, nem toda paróquia tem uma sociedade de São Vicente de Paulo. Vai depender da onde a sociedade está presente. Né? Aqui no Aribiri nós temos a nossa paróquia. Em Vila Velha nós temos também o conselho e a sociedade que funciona na Igreja Nossa Senhora do Rosário. Entendeu? Assim, no geral, ela está, aonde tem a paróquia e ela estiver presente, ela está participando. Entendi. Mas hoje a sociedade ela está no mundo todo, está em quantos países? Sim, a sociedade hoje ela foi fundada em Paris em 1839. Ela está hoje em 160 países, entendeu? Quase o mundo todo já. Praticamente desculpa, tá, gente? 150 países ela está hoje, tá? E ela veio para o Brasil quando? Ela veio para o Brasil em 1900... Deixa eu ver se eu me recordo aqui. 1900... que são muitas datas, né? Ela veio para cá recente, então, né? Porque ela foi fundada em 1800 e pouco. 1873 ela foi fundada em Paris. No Brasil ela veio em 1872. 40 anos de sociedade e ela já chegou aqui. Sim, já chegou aqui. Bem rápido a expansão dela. Foi bem rápido mesmo, entendeu? Considerando que ela está em 150 países, né? Ela no Brasil, ela chegou bem rapidinho, 1872. Você falou que as conferências se reúnem, mas você participa de uma conferência? O grupo aqui, qual é o nome que se dá? As conferências, elas têm elas têm também um santo. Elas são regidas por um santo. A conferência que eu participo, dentro do conselho particular, é a Santa Isabel. Mas então o pessoal que frequenta, só para simplificar, que frequenta aqui a comunidade, todos são dessa conferência, Santa Isabel? Não. Naquela sede ali tem quantas conferências? Ali hoje nós tínhamos 9 conferências, mas com a pandemia algumas pararam de funcionar e ainda não retornaram. Então, mas hoje, todas são aqui do Aribiri, Açaí? Não, veja bem, dentro do nosso conselho aqui do Aribiri, elas pertencem, elas são todas daqui mesmo. São 4 conferências que funcionavam aqui, mas tem 2 desativadas. E tem uma que funciona em Cobilândia, que pertence a nós também, que é São João Paulo II. Entendi. Tá? Então, por exemplo, para você ter um conselho, você tem que ter conferências. Né? É igual para você ter uma paróquia, você precisa ter comunidades. Né? Então, dentro desse ramo, a gente não foge muito do que a igreja também pede em relação à criação de paróquia. A gente também precisa, para ter um conselho, a gente precisa ter essas conferências. Mas hoje, atuante mesmo aqui em Vila Velha, mais especificamente no Aribiri, onde ao conselho que eu pertenço, nós só temos 3 conferências funcionando, que é a Divino Espírito Santo, a Santa Isabel e a São João Paulo II. E agora já está para retornar a Nossa Senhora da Conceição, que funciona aqui também próximo à Ilha da Conceição, ali perto do Trevo. Entendi. As atuações de vocês são em conjunto ou na regra, cada conferência tem a sua atuação e esporadicamente vocês se unem para alguma atividade? Sim, então cada conferência ela funciona independente uma da outra, tá? E ela tem seu trabalho, ela tem sua diretoria e tudo dentro da mesma missão, né? Que é ajudar o pobre e levando a palavra de Deus. Então cada conferência
ela caminha com suas próprias pernas, digamos assim. Entendi. Entendeu? Tem alguma regra, algum padrão assim, a conferência para abrir tem que ter 5 membros, e quando alcançar 20 tem que abrir outra? Sim, é como você já mostrou aqui para o pessoal a regra, a gente tem uma regra assim. Como a igreja tem a sua regra, a gente também tem a nossa regra. Então, para você ter uma conferência, você tem que ter um número mínimo de confrades, que é chamado, para a fundação dessa conferência. Entendi. Entendeu? Só lembrando mesmo que os membros dessas conferências, eles são chamados de confrades. Entendi. Né? No caso, homens. No caso, mulheres, são chamadas de consócias. Entendeu? Então, é diferente. Mas ela funciona dentro desse meio, a gente chama de confrades, né? Confrades e consócios. E o nosso lema também, não sei se eu já até posso adiantar para você, como não é diferente na igreja, é louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E aí a pessoa responde, para sempre seja louvado. Esse é de toda a sociedade? Esse é de toda a sociedade. Entendi. A gente tem um costume, isso já é nosso mesmo, de quando a gente chega numa reunião ou num evento da sociedade, ou numa assembleia, fazer este louvor, louvado seja nosso Jesus Cristo. Aí toda a assembleia responde, para sempre seja louvado. Esse é o nosso lema. É um lema até bastante usado por toda a igreja, né? Sim. Alguns padres utilizam no Isso. final de suas homilias, Isso né? mesmo. Até em adorações, em reflexões da palavra. A bem gente bonito. usa na sociedade, como também não é diferente da igreja, né? Porque muitos padres, como você já falou, usam este lema. E a sociedade, ela tem uma hierarquia, assim? Tem algum lugar que concentra Tem. como posso dizer, que gera unidade, que gera novos caminhos, novas atividades a serem feitas? Então, a sociedade tem uma hierarquia também, assim. A sede geral nossa é em Paris. Então, nós temos o Conselho Geral, que funciona em Paris. Depois, abaixo do Conselho Geral, nós temos o Conselho Nacional do Brasil, que é a sede no Rio de Janeiro. Depois, abaixo disso, temos os conselhos metropolitanos, que cuidam das regiões, né? Leste 1, Leste 2, Leste 3 e assim por diante. O metropolitano nosso é o Governador Valadares. Abaixo do metropolitano, nós temos os conselhos centrais. Aqui no Espírito Santo, nós temos o Vitória e Vila Velha, do qual eu faço parte. Abaixo do central, nós temos os particulares. E abaixo, por último, temos as conferências. Então, Entendeu? a sede aqui é de um particular. Posso dizer assim? É de um particular, cuja conferência tem que dar obediência ao particular, que o particular dá obediência ao central, que o central dá ao metropolitano, o metropolitano ao Conselho Nacional e ao geral. Mas essa é a hierarquia da sociedade. Quem participa do particular necessariamente faz parte de uma conferência. Sim, todos, né? Todos que fazem parte do conselho particular ou do central também são membros de conferência. São confrades de conferência. E tem alguns encontros que acontecem? Tem. A Sociedade assim? A Sociedade São Vicente de Paulo, ela tem, durante o ano, tem 4 eventos importantes que acontecem dentro da sociedade. Ou seja, em abril, durante a morte de Antônio Frederico Ozanam, que esse encontro normalmente ele acontece em Aparecida do Norte. Todo ano em Aparecida do Norte acontece esse encontro dos vicentinos, que é a nível nacional. Depois nós temos o segundo encontro, nós temos uma peregrinação ao Convento da Penha, que nós fazemos no mês de agosto. Em anos anteriores acontecia sempre no segundo sábado do mês. Depois, com o calendário, passou a ser mais para final de agosto. E o terceiro momento da sociedade é no dia do padroeiro, 27 de setembro, né? Que a gente faz as nossas assembleias, os nossos encontros, a nossa própria igreja faz o seu trido. E por fim, a gente tem no dia 8 de dezembro, que é a Imaculada Conceição. A gente também, a sociedade nossa, ela foi proclamada a Imaculada Conceição. Isso também são os 4 eventos da sociedade durante o ano.
Sem contar os encontros semanais das conferências, que acontecem ao longo do ano. Essas datas, elas são específicas aqui do Brasil? Aqui de Vila Velha, de Vitória ou não? São, por exemplo, a do convento foi criada pela própria sociedade aqui no Brasil, né? Porque como é a nível aqui de Brasil, mais Vila Velha, isso foi uma criação do conselho daqui, essa peregrinação ao convento. A de Aparecida é um evento nacional cujo calendário está na Arquidiocese de Aparecida. E a Imaculada Conceição também é um evento nosso, da sociedade aqui em Vila Velha. E a festa São Vicente... essa não é nível mundial, não? Que dia 8 é uma data... Não, sim, da igreja, né? Mas que os vicentinos também participam. Mas não quer dizer necessariamente que a nível mundial a gente teria uma conferência que talvez eles participando desse evento, né? Mas aonde tem, sim, com certeza, ela foi consagrada a Imaculada Conceição de Sociedade. É muito interessante o papel e o trabalho que a sociedade exerce na nossa sociedade, né? Talvez esse seja o próprio nome e o sentido da Sociedade de São Vicente, sim, seja esse mesmo de levar esse ardor e esse desejo de cuidar dos mais necessitados, com essa inspiração de São Vicente de Paulo, né? Sim, de levar esse carinho dele. Mas o que ficou bem marcado para mim, né? E se você quiser complementar com alguma coisa depois, é essa questão do auxílio ao pobre, né? A gente pensa que vou ajudar um pobre, vou arrumar a cesta básica, né? E a gente esquece dessa auxílio espiritual e desse auxílio de não vou só dar peixe, certo, mas eu vou ensiná-lo a pescar, construir uma vara, a correr atrás, né? É isso aí. Porque essa é a nossa finalidade, é a nossa meta, né? E também, só para você ter ideia, a nossa sociedade aqui no Brasil, ela é de 1872, né? 150 anos de existência. O primeiro Conselho Central nosso aqui de Vitória tem 100 anos, entendeu? Então você vê que é um trabalho grande e de muito tempo, né? E tudo voltado mesmo para o carente, né? Como você falou, levando não só o alimento material, mas como o espiritual também. Porque o ser humano, de forma geral, ele precisa de se alimentar do corpo, mas ele precisa se alimentar da alma e do espírito também, né? E como que a gente faz isso? Levando a palavra de Deus. Exato. E só o fato de você também... Achei muito interessante a questão de pequenos cursos profissionalizantes que vocês têm, até da preparação para o vestibular, que às vezes a pessoa está com um espírito, não é espiritualidade, mas está com um desânimo, está se sentindo até inútil. Certo. E aí quando se depara com olha, aqui tem uma oportunidade, né? E às vezes você, levando essa pessoa a crescer, a desenvolver uma habilidade que ela nem sabia que tinha, ela sai daquela situação de desânimo e de prostração. Certo. Nossa, agora eu ganhei um sentido, eu sou capaz de fazer uma coisa. E somando isso ainda à palavra de Deus, eu acho que a sociedade tem uma força, então, de levar aquele que precisa, não só um alimento, mas muito mais do que isso. Muito mais do que uma necessidade imediata, mas uma oportunidade de levar aquele que necessita a alcançar algo cada vez maior e cada vez melhor. E com base na palavra de Deus, que eu acho que isso é o mais enriquecedor, talvez. Sim, isso é gratificante para nós, porque a gente também eleva a autoestima do pobre, né? E ele se sente aliviado com aquela visita, com o alimento, e que, por fim, louve, dá graças a Deus. Então, é um trabalho gratificante e muito bom. Porque hoje eu penso até o seguinte, que independente de a gente estar na sociedade e fazer esse trabalho de caridade, a gente sempre tem que estar ao lado do nosso próximo, não é isso? Porque, para você ter ideia, nesse momento, durante esse período de pandemia, quem mais ajudou as pessoas carentes foi as entidades católicas, a igreja, a nossa sociedade ajudou. Nesse período agora que teve essa enchente em Minas e Bahia,
nós ajudamos, entendeu o quê? Porque Deus multiplica o nosso trabalho e a nossa vontade de servir o nosso próximo. Então eu penso o seguinte, independente de estar na sociedade São Vicente de Paulo, a gente sempre tem que estar voltado para aquele que precisa da gente, né? Porque quantos que perderam o emprego aí na pandemia, passou dificuldade, e a gente estava aí sempre ao lado deles. Então eu acho interessante, não só, por isso que a gente sempre faz esse convite, né? Vem conosco, vem nos ajudar. Mas é interessante que você falou que qualquer campanha, eu acho que a questão até é um pouco até do nosso povo brasileiro, mas é certo que, puxar para a nossa sardinha, né? Sim. O nosso povo católico é de um coração muito generoso. Verdade. Porque qualquer campanha, aqui mesmo na nossa paróquia, campanha de Corpus Christi, agora na festividade de Nossa Senhora Aparecida, você passa com um carro atrás da procissão, recolhendo alimento, e a generosidade do povo é muito grande. Muito grande. A gente forma tantas e tantas cestas básicas, né? Uhum. E enquanto você estava comentando, eu estava olhando aqui para a imagem de São Vicente, que me fez recordar, né? Uma coisa que o Júlio dá um zoom. Ele está com uma criança, né? Talvez um pré-adolescente aqui do lado esquerdo dele. Sim. E do lado direito tá segurando uma criancinha, né? Na verdade, o que me fez lembrar é que ele está com o ouvido bem próximo da criança, né? E está acalentando, talvez, essa que está em pé aqui. E às vezes você estava comentando, né, que vocês, né, a gente, ó. Tô virando Vicentina. É bom, isso é bom. Às vezes visita-se um pobre, um mais necessitado, e a pessoa fica feliz, fica alegre. Talvez o que ela mais precisava naquele momento era de um ouvido para poder escutá-lo. Então eu estava olhando São Vicente aqui e estava imaginando, lembrando, o quanto que às vezes ele deve ter ido visitar alguém e só escutou. Sim. Só foi ali um ouvido, né? E trazendo para os nossos dias de hoje, em que a tecnologia por muitas vezes tem nos afastado ao invés de nos aproximar, quanto que nós temos nos isolado e quanto que nós temos cada vez menos parado para escutar. Quem precisa e quem não precisa, tanto faz. Então, às vezes, a gente não consegue perceber que do nosso lado, perto de nós, tem alguém passando por uma necessidade que a gente tem condição de ajudar. Não financeira, não necessariamente financeira, mas talvez de dar um abraço, de fazer uma acolhida, de falar, olha, estou aqui para o que você precisar, para a pessoa não se sentir tão sozinha, tão isolada, né? E olhando para São Vicente me fez essa memória, assim. Isso, e você falando em escuta, eu acho que talvez uma dificuldade grande do nosso povo hoje, no geral, é de escutar, ouvir o que o outro tem a dizer, né? Às vezes você só quer falar e não quer ouvir. A gente tem uma passagem bíblica muito interessante, que é o livro de Samuel, que ele ouve o Senhor, né? É um momento em que três pessoas, né, participam dessa fala, que é o Samuel, o Eli e o próprio Cristo, né? Uhum. Então Cristo chama o Samuel e Samuel levanta achando, Eli, foi você que me chamou? Eu disse, não, continua dormindo. E depois a segunda chamada de Jesus, ele volta de novo e você me chamou? Não te chamei. Mas ele falou assim, quando você for ouvido de novo, você fala, Senhor, estou aqui, quero escutar, né? Então eu acho uma passagem muito importante essa de Samuel, porque às vezes a gente só quer falar e não quer ouvir, né? A gente tem até o costume de a pessoa quando está falando, a gente interromper no meio do caminho, não é isso? Porque a gente não tem aquela paciência de ouvir o outro falar também. A gente não pode ter isso com a gente, né? Então eu acho que a escuta hoje também é muito interessante para nós, os seres humanos, né? Porque talvez a gente tentar mudar um pouco esse jeito de ser da gente, né? E eu também ouvi o que o irmão tem a dizer para a gente, né? Ou o que o Senhor quer nos dizer, né? Tá certo.
Josias, tem mais alguma curiosidade sobre a sociedade que você quer deixar para nós? Então, a curiosidade é que o nosso fundador, Antônio Frederico Zanan, ele foi beatificado por João Paulo II, tá? Em 22 de agosto de 1997. Então, isso para nós é um feito muito grande, porque você vê que todo o trabalho que ele fez de ajuda, né, aos necessitados, ele foi reconhecido pelo Papa. E foi beatificado. Agora nós estamos em oração para ele ser canonizado. Você sabe se ele foi casado, teve filhos? Foi casado. O Frederico Zanan foi casado. Pra você ter ideia, o Frederico Zanan, ele cursou direito, foi advogado, né, na Faculdade Sorbonne. E foi aonde e lá mesmo que ele fundou essas conferências, né? E aí ele com todo esse conhecimento dele, ele também não podia ser diferente, né, de um outro ser humano. Então ele foi casado e teve filhos também. É interessante, eu perguntei porque acaba que a igreja, por uma questão até de visibilidade, canoniza muito mais religiosos do que casados, né? Sim. Casados mesmo, eu acho que eu conheço muito poucos que foram canonizados. Seriam os pais de Santa Teresinha, que é o casal mais conhecido. Frederico Zanon agora, que eu estou conhecendo, que é um outro casado que foi canonizado. Lembra de mais alguém, Júlio? Os reis? Quem são? Depois vamos pesquisar quem são esses. Eu acho que tem mais um casado que não tá me vindo na cabeça, né? Não me lembro de mais nenhum. Provavelmente pai de algum santo também, deve ter sido. Que a história puxa uma outra história e vai, né? Santa Mônica, né? Santo Agostinho, ele... Santa Rita foi casada, mas depois virou irmã, né? O Santo Agostinho, ele não... Acho que ele não foi casado, não. Ele chegou... Ele tinha uma vida meio desenfreada, ele tinha uma relação com alguém, chegou a ter filhos, mas não chegou a casar. Quando se tornou religioso, ele já não tinha mais... não tinha essa mulher, né? Esse vínculo, né, de casado, mas porque ele foi muito, assim, digamos assim, muito desobediente, né, com a família. Tanto é que a mãe dele, né, Santa Mônica, rezou pela conversão dele quase 30 anos, né? 33 anos. Então, você vê que o poder da oração, ela converte as pessoas e ela resolve a situação quando você quer, né? Por isso que você tem que sempre estar rezando. Eu tenho até o costume de dizer, o Júlio, sabe, aí no texto, a gente fala sempre, nós precisamos estar em oração, porque a gente sabe que a pandemia está controlada, mas a gente tem experiências das histórias do passado, que em outras pandemias, a situação só foi resolvida pelo poder da oração. Né? Então, gente, eu falo, ainda é o momento de a gente estar em oração constante, porque só com a oração para poder a gente ter uma paz definitiva em relação a esse Covid-19. Né? Então, isso é interessante, eu sempre falo no texto, né, Júlio, que a gente precisa estar em oração, a gente convida, a gente vem para a igreja, porque às vezes você está em casa, está com certo medo, mas você tem que perder esse medo, você não pode ficar com esse medo constante dentro de casa, você tem que voltar aos poucos ao ritmo da vida, né? Então você vindo à igreja, você também pode se alimentar do corpo de Cristo nisso, e isso vai fortalecer a sua fé, né? Que você tem com a igreja. E a gente já avançou bastante, né? Com a graça de Deus, a ciência ajudou bastante aí com as vacinas, certeza, então a gente já tem mais essa liberdade. Isso, a ciência ajudou, mas a gente também tem que fazer parte da gente, né? Entendeu? Já dizia, a fé e a razão, né? Justo. São duas
duas joias que têm que andar juntas. Que caminham juntos, né? E não em separado. Elas não estão para brigar, elas estão para se complementar. Josias, tem mais alguma coisa para acrescentar, para a gente já direcionar para o final? Alguma outra curiosidade aí? Acho que no geral deve ser isso mesmo. Tipo assim, eu vou falar, eu vou ficar a noite toda aqui falando, mas é tipo assim, eu dei mais uns pontos básicos, principais dessa atuação nossa dentro da sociedade, né? São os eventos durante o ano, as conferências que funcionam semanalmente, há os municípios da cidade que têm as nossas conferências e conselhos. Inclusive agora a gente também teve um convite para fundar uma conferência em Marechal Floriano. E assim vai. E o convite está aberto a todos aqueles, né, que quiserem conhecer o trabalho da Sociedade São Vicente de Paulo. Agora eu fiquei curiosa, o pessoal de Marechal vem aqui, solicita... Não, já tem um grupo lá que não, quer justamente, fazer? já tem um grupo lá que já estão se reunindo e precisa de orientação, né? Porque a gente precisa de uma orientação para poder seguir numa organização, né? Então nós estivemos lá com eles, já demos todas as dicas de como funcionar e depois eles vão ficar subordinado a um conselho mais próximo, dentro das questões geográficas, né? Qual seria o conselho que poderia estar próximo deles? No nosso caso específico, é o de Guarapari, está mais próximo. Então, eles vão dar toda a obediência, no caso, ao conselho de Guarapari. E, por sua vez, o conselho de Guarapari, ele traz todas as notícias para o central de Vila Velha. Entendi. Dentro da hierarquia da sociedade. E eu que sou aqui da paróquia, como é que eu faço para participar da sociedade? Quem eu procuro? Onde eu vou? Que horas eu vou? Então, você pode procurar a Associação São Vicente de Paulo aqui, no caso, no Aribiri. Nós temos uma sede que funciona aqui na Rua Jardim Pio 10 e as nossas reuniões são todas as quintas-feiras, às 19 horas. Então, se você tiver vontade de conhecer, saber dos trabalhos, todas as quintas-feiras estamos ali reunidos. Aí, no caso, todas as confrarias se reúnem nesse mesmo horário? Só mesmo desse horário. Não, só o que funciona aqui no particular de Aribiri. Sim, às 3 que você falou, né? Às 3. Porque as demais funcionam dentro dos seus dias e horários estabelecidos, né? Entendi. Por exemplo, eu faço parte também do Conselho Central de Vila Velha, que é o que abrange os nossos particulares e conferências. Essa conferência nossa, esse conselho nosso, ele se reúne uma vez por mês em Vila Velha. Entendi. Na sedezinha nossa ali, que vai para acesso ao Convento da Penha. Tá? Ali também é para falar dos assuntos dos conselhos, das conferências, prestação de conta, eventos. Tudo é tratado ali uma vez por mês. Então, é aqui nessa rua mesmo? Aqui aqui na rua da igreja mesmo, ali próximo à creche e à quadra de esporte. É um prédiozinho que tem lá o nome de Sociedade São Vicente de Paulo. Quinta-feira, 19h30. Todas as quintas-feiras, 19h30. Quem tiver a vontade de conhecer, quiser ser um vicentino autêntico, né? Que a gente chama, né? É aquele que cuida da sociedade dos mais necessitados. Então, nós estamos ali com as portas abertas. Aproveita para essa câmera aqui, faz esse convite para quem está em casa, para quem não sabe o que faz na igreja, como é que pode fazer? Então, meu irmão, minha irmã, você que talvez ainda não conheceu o trabalho da igreja ou o trabalho da sociedade, fica o convite para você. Se você quiser participar da nossa Sociedade São Vicente de Paulo, que é um trabalho bonito, um trabalho de assistência, de caridade, de promoção, você será bem-vindo. É só nos procurar nas quintas-feiras, ali na nossa sede, às 19 horas, que estamos de braços abertos para te acolher. Um trabalho a mais que você fazendo na sociedade, você também está fazendo para aquele que precisa de nós, o nosso próximo. Tá certo, Josias. Muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade, sua paciência até em compartilhar todo esse conhecimento que você tem sobre a sociedade aqui para o nosso podcast. Sim, eu também agradeço a oportunidade, né, que vocês, o Júlio aqui da paróquia, da Pascom, fizeram para nós, para poder mostrar um pouco desse trabalho. Não é um trabalho
que está não só aqui, mas é um trabalho que está em 150 países, né? E é um trabalho gratificante que a gente faz de coração, entendeu? E sempre com o interesse de promover a pessoa que precisa, né? Nosso próximo. É um trabalho muito bonito e muito importante, Isso. não só para a sociedade, mas para a nossa igreja em geral. Sim. Você que ficou conosco até o final aqui, muito obrigado por ter participado. Não esquece de deixar o seu like, comentar aquilo que você achou desse episódio, desse tema, quais os próximos temas que a gente pode estar trazendo aqui, e compartilhe. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. E mais uma vez o nosso muito obrigado à TV Aribiri pelo suporte e o apoio aqui conosco. São Vicente de Paulo, rogai por nós.